Paz do Senhor Jesus, aqui é o Rodrigo Lima, mais um vídeo para vocês, lendo a palavra de Deus. Espero que Deus abençoe a sua vida, dê encorajamento de fé por meio da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade e que o Senhor tem realizado por meio das reflexões, tem feito refletir muito sobre a misericórdia do Senhor. E a mensagem que Deus nos dá nesta tarde está no livro dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual dava muitas esmolas ao povo, e de continuava a Deus. Este, quase hora nona do dia, via claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? É o anjo e disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simeão, quem tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, contido, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam em seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E o dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhes preparava, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, e atando pelas 4 portas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis, até aves do céu, e foi-lhes dirigida uma vez: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. Segunda vez disse a voz: Não façais tu comum o que Deus purificou. Aconteceu isto por 3 vezes. O vaso tornou, recolheu-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, tinha visto que os varões foram enviados. Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro naquela visão, disse-lhes: O Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. Dizendo Pedro para junto dos varões, que eles foram enviados por Cornélio, e disse: Sou eu, a quem procurais. Qual a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avistado por um santo anjo, para que toda chamasse a
à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Só até aqui, irmãos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala aqui no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos sobre um homem chamado Cornélio. Ele foi visitado por um anjo e o anjo falou que as orações dele tinham subido ao Senhor, e o anjo falou que ele era um homem temente e isso agradou a Deus. E por revelação, Deus mostrou a Pedro uma visão de répteis, de animais como porco, animais que eram considerados impuros pela lei judaica. E quando ele teve essa visão, ele percebeu que Deus não fazia exceção de pessoas. E ele falou que Deus tinha, através dessa mensagem, revelar que Deus ele se revelou para os gentios. A promessa não era só para os judeus, também primeiramente para os judeus, mas a vontade de Deus é que se espalhasse para o mundo inteiro. Deus mostrou que a sinceridade que esse homem teve diante de Deus chamou a atenção de Deus. Isso prova que, não conhecendo a verdade, não sendo sincero com Deus, não mostra você uma pessoa verdadeira diante de Deus. O que a Bíblia diz é que Jesus diz que ele busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não só você estar dentro da igreja, não só você ir para o monte, vai fazer você ser uma pessoa verdadeira adoradora. Então, o Senhor batiza por meio da mensagem de Pedro. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, o Senhor batiza com o Espírito Santo. E ele retrata da mensagem de Jesus Cristo, de salvação. No capítulo 11, o Espírito Santo desce sobre ele, batizando com o Espírito Santo. E ele reconhece Pedro. No versículo 34 diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável àquele que em qualquer nação teme, faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz que Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Palavras que vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, e começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, e com Deus ungindo Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com virtude, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia, fez que o manifestasse. Irmãos, nós entendemos que o Senhor é misericordioso. A bondade dele é sem proporção, porque essa pessoa não era simplesmente uma religiosa. Ela acreditava verdadeiramente no que fazia diante de Deus poderia chamar a atenção de Deus. Ela tinha o coração voltado para Deus. Nós precisamos, nesses últimos dias, se voltar para Deus totalmente, para Ele, para a glória dEle, não simplesmente para agradar homens, mas que você possa ser diferente. E Pedro viu que Deus tinha um olhar diferente. Não é como o homem olha. Jesus fez
com aquela mulher, Maria, quando os judeus levaram ela diante de Jesus, disseram que ela tinha pecado, cometido um adultério. E Jesus, riscando o chão, falou para os velhos e para as crianças: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E viram que eles estavam errados, porque aqueles que julgavam a mulher eram apenas religiosos, não praticavam a verdade. E a verdade estava diante deles. Jesus era o verdadeiro juiz. No versículo 48, ele diz: eu mando fazer batizando-os em nome do Senhor. Então negando-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Quando Pedro estava querendo sair, o Senhor fez ele ficar, para se cumprir a promessa do Espírito, batizando Cornélio. Cornélio foi batizado. Por isso, irmãos, nós devemos ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Não fugir da presença do Senhor, mas agradecê-lo pela misericórdia que Ele derrama sobre nós. Esse homem mostra que Deus o elegeu desde a fundação do mundo e predestinou para essa promessa. Ele já fazia vontade de Deus, mas Deus queria confirmar por meio da promessa do Espírito Santo na vida dele. E o Espírito Santo é tudo na nossa vida, na sua vida. E o que chama atenção na vida de Cornélio é que muitas pessoas são apenas religiosas, não são sinceras diante de Deus. Elas não agradecem pelo que Deus é, o que sempre foi. E muitos não entendem o seu agir. Então a vida de Cornélio chama atenção pela sua sinceridade. Que a gente venha ser sincero como Cornélio foi. Que Deus abençoe, que essa mensagem tenha edificado.